Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É com muita alegria que retornamos aqui mais um encontro para refletirmos um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos bíblicos, as passagens evangélicas que estão no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, no Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós já vamos rogando aos céus que Jesus possa envolver a todos nós nas suas energias de refazimento, de conforto, de esperança e de fé. Para iniciarmos as nossas reflexões, nós vamos ler o trechinho do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que o Evangelho de Jesus numa ótica espiritista, numa ótica espírita. E o capítulo 5, ele tem o título Bem-aventurados os aflitos. Esse título, ele foi também tirado de um versículo do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 6, e também está no Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, no capítulo 6, versículo 20 em diante. Mas eu vou pedir licença para vocês, eu vou ler aqui o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e que Mateus relata as bem-aventuranças. E o início desse capítulo está contido 3 bem-aventuranças. Então dá licença que eu vou ler essas 3 bem-aventuranças, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Muito bem. Para a gente iniciar as nossas reflexões, eu gostaria de dividir o bem-aventurados aflitos em 3 partes: bem-aventurados e aflitos. Então lancei mão do recurso do dicionário e fui ver lá o que o dicionário traz como significado a palavra bem. Bem é aquilo que enseja condições ideais ao equilíbrio. Essa foi uma das definições que eu encontrei. Quer dizer que o bem são condições ideal ao equilíbrio. Aventurados. Aventurados significa que ou quem desfruta de um estado de santidade ou de graça celestial. Então, aquele que desfruta da graça celestial é um venturado. E os aflitos é que ou aquele que está com aflição, que está angustiado ou atormentado. Muito bem. Parece um pouco contraditório essas 3 palavras unidas, num trecho bem-aventurados os aflitos. Quer dizer, seria aquele que está com equilíbrio de desfrutar, de ter um estado de santidade ou de graça celestial com aflição. Como que pode? Alguém com equilíbrio que está desfrutando uma graça e está aflito. Bem-aventurados aflitos. Se nós formos pegar o entendimento evangélico, ou bíblico ou religioso sobre essa frase, seria mais ou menos assim: felizes aqueles que estão angustiados e com sofrimento. Então parece uma contradição. E é sobre essa contradição aparente, porque é só uma contradição aparente, que iremos refletir agora. E para a gente poder refletir sobre essa contradição,
gostaria de trazer aqui 3 atributos de Deus, 3 atributos divinos: a vontade de Deus, a bondade de Deus e a justiça de Deus. Vamos começar a refletir um pouquinho sobre a justiça de Deus? O que será que é a justiça de Deus? O que será que quando a gente pensa assim, Deus é toda a justiça? O que será que isso nos traz, né, como reflexão, a justiça de Deus? Se Deus é toda a justiça, é uma justiça infinita, imutável, quer dizer que as circunstâncias de tudo que acontece é justa. E isso nos traz a reflexão que muitas vezes essa justiça que Deus aplica nas nossas vidas, nós não entendemos. Nós achamos ou projetamos isso em nossa mente, em nosso sentimento, em nossa vida, como se fosse um castigo de Deus. Como se fosse Deus nos castigando, nos punindo. Só que Deus é toda justiça. É a infinita justiça. E esse atributo divino, quando traz à nossa vida, nos remete à lógica do raciocínio que tudo é justo e tudo está conforme aquilo que devemos experimentar. Com isso, não estou dizendo que as coisas que acontecem conosco é imutável. Não é isso. Nós temos o poder de ir transformando as situações da nossa vida. Mas, se nós estamos, nesse momento, passando por alguma dificuldade, e levarmos em conta esse atributo divino da justiça, com certeza nós precisamos passar por essas dificuldades, porque é uma justiça por trás que muitas vezes nós não conseguimos enxergar o motivo, mas tem um motivo. Então podemos fazer várias analogias, né, comparativos, quando nós que somos pais, mães, tios, tias, irmãos mais velhos, não deixamos os menores fazer algo, né, para que isso não leve ele a situações, né, ou a ocorrências de coisas más para essas crianças, para esses menores, e o menor fica emburrado, ele não entende o porquê. Mas por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso pôr o dedinho na tomada? E a gente vai lá, não, o pequenininho está querendo poder. Não põe aí que você vai tomar choque, porque ele não entende ainda, ele não sabe que ali tem uma energia, que ali vai ter uma reação, que ele vai tomar um choque se ele colocar o dedo na tomada. Então, quando a justiça de Deus está vindo na nossa vida, é mais ou menos isso. Às vezes a gente não tem a compreensão que ali atrás tem uma energia que está ocasionando essa justiça, mas ali há a energia. E quando nós aproveitamos desses entendimentos e expandindo a nossa compreensão, aceitando ativamente as situações que estamos vivendo, o que é aceitar ativamente? É agir para modificar a situação, não se revoltar com a situação. Então, quando eu me revolto contra as circunstâncias do mundo, essa revolta me distancia de Deus, me deixa mais longe das energias divinas. E quando eu entendo, aceito aquela situação e tento aprender com ela e tento modificar, o que eu podia fazer para modificar essa situação? Então, quando eu estou inserido dentro de um lar, dentro do ambiente profissional, dentro da sociedade, e ali está tendo situações que me contraria, o que eu tenho que aprender? Por que está acontecendo isso na minha vida? E quando eu faço essas reflexões filosóficas e tento entender os motivos, eu estou aceitando essa justiça divina e fazendo com que ela
possa ir se transformando desde que eu use isso a meu favor, a meu engrandecimento. Então, se eu estou passando por dificuldades físicas, por que dessa dificuldade? Será que eu não abusei do meu corpo físico em às vezes, em forçar demais ele em alguma atividade? Ou abusei do meu corpo físico consumindo muitas substâncias que não são bons para o corpo físico, consumindo muito alimento, que às vezes é até gostoso, mas tudo em excesso faz mal, não, consumindo um alimento, né, gostoso, mas em excesso, e isso está me trazendo um transtorno físico. Então essa justiça divina, ela vai acontecendo de acordo com as nossas escolhas. E esse atributo da justiça divina é intrinsecamente ligada à aflição. Então nós nos sentimos aflitos, muitas vezes, né? Bem-aventurados aflitos. Quem são os aflitos? Todos nós, porque todos nós sofremos aflição. E não importa a condição material, financeira. Porque desde o rei no seu trono até o plebeu lá na sua palha, nós todos teremos algum tipo de aflição, algum tipo de tormento, algum tipo de angústia. Então, quando eu consigo me lidar com essas angústias, com essas aflições, eu começo a entender a justiça de Deus. Então, a justiça de Deus, às vezes, está ligada às nossas aflições. E Deus, Jesus, já nos ensinou que Ele não dá um fardo mais pesado do que a gente pode carregar. Então, se nós estamos com esse fardo hoje, é porque nós temos força suficiente para carregá-lo e suplantar os obstáculos da nossa vida. Um outro atributo de Deus é a bondade de Deus. Deus é todo bondade. Deus é todo Pai, é todo amor. E quando a gente associa a bondade de Deus nas nossas reflexões desta manhã, seria associado ao bem, que falamos há pouco atrás. Quer dizer, a bondade de Deus, né, ao bem, ao equilíbrio, é que essa bondade é tão intensa. Por que nós podemos afirmar esse atributo da bondade de Deus? Porque Deus nos dá a oportunidade de estarmos sempre recomeçando. Temos a oportunidade de redimir os nossos erros. Então eu, como um aflito, porque a justiça divina está agindo em mim, com o atributo da vontade de Deus, eu posso redimir os meus erros. Traduzindo isso em passagem evangélica, em dizeres de Jesus, vai e não peques mais. Quer dizer, temos a oportunidade de, a partir do momento que eu observei que eu estou indo num caminho que não me trazendo felicidade, que está me trazendo aflição, angústia, eu tenho a oportunidade de mudar a rota e ir para outro caminho. E esse atributo divino da bondade, Jesus nos traz também quando diz, é o nosso Pai amoroso. Então, Deus, como Pai amoroso, está nos falando hoje que todos nós temos o poder na nossa mão de modificarmos as nossas aflições, de redimirmos os nossos erros e os nossos pecados. Como aflitos, às vezes, nos revoltamos e esquecemos desse atributo, que todo dia, de manhã, vem o sol a iluminar a todos, os justos, os injustos, e nós temos então a oportunidade do recomeço, de fazer o que é bom, do que é bem para nós. E esse movimento dessa energia de redimir os pecados, redimir os erros, recomeçar, ele vai associar ao bem da nossa frase bem-aventurados os aflitos. Por quê? Porque o bem, vocês lembram?
é condição ideal ao equilíbrio. Então, quando eu vou movimentando a minha energia em recomeçar, em refazer, em reequilibrar, eu reequilibro essa energia para poder equilibrar a justiça de Deus e assim ficar menos angustiado, ficar menos atormentado, ficar menos aflito. Então, quando Jesus diz, bem-aventurado os aflitos, ele não está falando que nós vamos buscar o equilíbrio de todos. Não, é aquele que sabe, que reconhece a aflição, que entende que tem que transformar isso em equilíbrio, em bem. O último atributo que nós falamos aqui no início de Deus é a vontade de Deus. Falamos isso, acho que diariamente. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, como em toda parte. A nossa oração do Pai Nosso está contida essa passagem, a vontade de Deus, esse atributo da vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Qual seria a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos nós sejamos felizes. Que sejamos nós felizes. Essa é a vontade de Deus. Buscando o equilíbrio no bem, a transformação da aflição, para que sejamos felizes. Então, quando Jesus nos diz, felizes aqueles que sofrem, felizes aqueles que são sedentos por justiça, felizes aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, que esses terão o reino dos céus. Essa promessa de Jesus, essa profecia de Jesus é para aqueles que conseguem entender a extensão desses ensinamentos e colocá-los em prática ou esforçar para pôr em prática todo dia. Que nós possamos, todos nós, refletirmos sobre esse belíssimo ensinamento de Jesus que nos traz que a vontade de Deus é que sejamos felizes e às vezes nós estamos ainda muito aflitos para entender isso. Muito aflitos, muito presos às tormentas e às angústias da vida na matéria. Mas todos aqueles nos ensinam que devemos andar sobre a terra, mas ter a mente ereto, ter a mente ligada aos reinos dos céus. Que possamos, a cada dia, nos nossos lares, no nosso ambiente profissional, na sociedade, por todas as situações que possamos estar passando nesses momentos de transição que vivemos hoje, que muitos estão angustiados, que possamos entender esse felizes os aflitos, para que assim tiremos proveitos das oportunidades de aprendimento, de crescimento espiritual. Desejo a todos uma excelente semana, uma excelente reflexões, que possamos nos ligarmos a Jesus, o nosso Mestre, a seus ensinamentos, que esses ensinamentos não fiquem apenas na parte das reflexões, e sim cheguem às nossas mãos, que possamos transformar as nossas vidas para sermos felizes e que todos nós possamos assim ficarmos na paz de Deus. O meu muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe os nossos esforços sempre.